estamos aqui com o senhor professor Dinis Borges. Com o Dinis Borges, faz favor, sim, obrigado. Sim. Esqueçamos dos títulos e então agora podemos começar. Agora podemos começar. Ok, vamos começar. Já começamos. Obrigado por aceitar o convite para a gente conversar aqui um bocadinho sobre vários temas, coisas que possam informar a nossa comunidade e manter-nos em dia com o que estamos a passar como comunidade, especialmente aqui na Califórnia, que é aqui que nós vivemos. Mas primeiro, quem é Dinis Borges? É um terceirense da Praia da Vitória que nasceu em 1958, portanto já tem um par de anos sobre si, 62 já cá cantam. Vim para os Estados Unidos com 10 anos com os meus pais. O meu avô materno tinha sido imigrante, os meus avós, aliás, ele e a minha avó, tinham sido imigrantes, vieram para cá, para os Estados Unidos da América no princípio do século XX. Meu avô veio com 18 anos, minha avó com 16, não se conheciam, de duas partes diferentes da Ilha Terceira, e aqui casaram. Meu avô viveu cá 9 anos como solteiro, 9 anos como casado, tiveram 5 filhas nos Estados Unidos da América, voltaram a Portugal, tiveram mais 3, uma família de 8 raparigas, tiveram também 3 rapazes que infelizmente faleceram, acontecia muito naquelas alturas, como sabemos, e depois, mais tarde, depois do chamado Vulcão dos Capelinhos, do Azorean Refugee Act e de tudo isso, a minha mãe foi uma das 3 que não tinha nascido nos Estados Unidos da América, as outras eram americanas e, portanto, quando casavam, pouco tempo depois vinham para o seu país de origem, o seu país não tinham nascido, eram americanas. A minha mãe teve que esperar para portanto, a carta de chamada, como se dizia antigamente, portanto, com a lei de imigração de 1965, da reaproximação familiar, de Lyndon Johnson, e nós viemos em 68. Eu vim com 10 anos, vivi aqui, trabalhei aqui, portanto, fui para a escola aqui, ordenhei vacas, vendi carros, estive na rádio desde a idade dos 17 anos, e depois formei-me e fui professor, ainda sou neste momento, estou aposentado do ensino secundário, mas estou no ensino superior, onde também tenho dado aulas já há 20 anos no College of the Sequoias, e no Fresno State estou a dar pela segunda vez, dei em 2000 e 2001, e agora estou a dar pela segunda vez como, portanto, apenas como leitor desde 2018. Tenho estado envolvido em muitas coisas da comunidade, quem é da Califórnia conhece-me, e até aliás já estão fartos de me ouvirem, porque eu ando sempre a tocar na mesma tecla, e estou envolvido, como sabes, Alcides, em muitas coisas da comunidade, desde os jornais, já fiz televisão até o canal fechar, durante 29 anos, fiz rádio praticamente toda a minha vida de uma forma ou de outra, publiquei e ainda publico alguns livros e estou envolvido em muitos projetos culturais. Uau! Pronto, foi a história da minha vida Acabou em o programa, minutos. muito obrigado. Não. Uau! Parabéns, e eu sei que através de todos estes anos, e tenho seguido uma grande parte desse historial que acaba de dizer, eu sei que Dinis Borges é um grande defensor da língua portuguesa. Eu sou, se bem que às vezes não sei se deveria ser tanto defensor de língua portuguesa, ou seja, aliás, eu ainda há coisas que eu penso em português, portanto, como tu também vieste muito jovem dos Açores, e portanto há coisas que eu domino, aliás, a minha vida praticamente tem sido ligada à língua portuguesa por motivos da rádio. Portanto, com 17 anos eu fui substituir um senhor que tinha um programa de rádio aqui, Manuel Simões, que vive na Ilha Terceira, acho que ainda é vivo, mais velho que um par de anos, e ele ia de férias e pediu-me que eu o substituísse. E eu fiz o programa, acho que foram 2 sábados seguidos, e gostei daquilo, e depois mais tarde disse a meu pai, eu vou começar o meu programa de rádio. Portanto, a língua portuguesa fez parte da minha vida nesse aspecto, depois no ensino e na minha escrita, eu escrevo mais em português do que em inglês. Agora,
a nossa comunidade está muito diferente, Alcides, e tu sabes isso muitíssimo bem. Já não é a mesma comunidade dos anos 70, 80, quando eu comecei a fazer rádio, portanto, em 1976, portanto, era no auge, chegava gente todos os dias, praticamente ainda dos Açores, já nem tanto como nos anos 60, mas chegavam ainda algumas pessoas, e depois a imigração estancou, como tu sabes, em 80. Eu defendo a língua portuguesa para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um com 38 e um com 40 anos, e ambos foram, portanto, para a escola sem saberem falar inglês. Foi uma decisão consciente da minha parte e da parte da minha mulher, porque achamos que era a maneira de eles continuarem sempre a falar português. Portanto, foram para a escola com 5 anos de idade, o mais velho, sem saber quase nada de 3 ou 4 palavras em inglês, o mais moço, que faz 2 anos de diferença, já sabia algum porque o irmão vinha para casa e falava com ele inglês. Mas, e com 3, 4 anos absorve-se todas as línguas, como tu sabes. Mas, portanto, nós falávamos sempre com eles em português, hoje em dia já é bastante diferente, porque eles sentem-se melhor em inglês, etc. Mas eu ainda falo, obviamente, português todos os dias. Eu penso é que a nossa comunidade deveria investir um pouco mais na língua portuguesa, porque o saber não ocupa lugar, nem faz mal a ninguém, como dizia minha avó, e portanto é sempre bom, mesmo que tenham sido os nossos avós ou os nossos bisavós que tenham vindo dos Açores, é sempre bom saber a língua deles, e é uma língua que é a 5ª língua mais falada no mundo. Portanto, não é só a língua, como eu digo aos meus alunos, não é só a língua falada por algumas famílias no Vale de São Joaquim da Califórnia, mas é a 5ª língua mais falada neste mundo, e portanto vale a pena aprender, até mesmo por motivos de futuro, em termos de... Estamos numa sociedade global e nunca se sabe quando é que se precisa contatar com o Brasil ou com Portugal, obviamente, mas é um país mais pequeno, mas com o Brasil ou com os países portugueses em África. Eu acredito que, porque nós falamos de diferentes idiomas, quer dizer, falamos português, espanhol, inglês e alguns de nós estudámos francês, também antes tínhamos que aprender francês e eu fui um dos estudantes de francês, aí está, não tenho com quem falar francês, também já me esqueceu muito, mas o que eu acho que é que se estou a falar português e vim para aqui com 12 anos, não é? E tento sempre tentei, nestes anos todos que estou aqui nos Estados Unidos, já são uns quantos, tento sempre falar o português correto, quer dizer, o melhor que eu posso, mas também a ler e a tentar estar sempre em contato com as minhas raízes. Além disso, o que não é fácil, porque nós entrelaçamos com outras culturas, outras gentes, quer dizer, a Califórnia em si, imagina tantas culturas que existem, tanto idioma que a gente ouve. Mas é uma coisa que eu acho muito estranho, que é nos meios de comunicação portugueses, em Portugal, Portugal, Açores, Madeira, etc. Porque é que usam o inglês misturado com o português? Se nós aqui, os meios de comunicação em inglês, por exemplo, não metem palavras portuguesas, ou até e eu acho estranho, que eu até fui a uma página para me informar um bocadinho, tem palavras que usam lá. Big picture, background, budget, freelancer, feedback, home office, quer dizer, tudo isso que usam, porque é que têm eles que usarem essas palavras em inglês quando o nosso português é tão rico e tão bonito? Bem, depende da pessoa com quem falas, ou seja, portanto, eu sou do tempo em que, e sou muito açoriano, eu sou português, mas sou muito açoriano, eu gosto muito dos Açores, e faz-me lembrar uma vez, eu não vou citar o nome do político porque não tenho autorização para o fazer, aliás, um dia destes tenho que pedir autorização para dizer isto, para dizer que o nome dele, acho que talvez me desse, mas como não tenho autorização, estive numa reunião, talvez uns 4 anos atrás, em Lisboa, onde estava um grupo de políticos, estava um político luso-americano aqui da Califórnia, e ele falava muito sobre os Açores. E estava, portanto, nessa reunião o Sr. Presidente da República, ainda hoje, que é o professor Marcelo Rebelo de Sousa, e houve, portanto, depois houve alguém que disse, bem, no que concerne a falar sobre Portugal,
fulano, portanto o nome deste político, só fala dos Açores. Quando fala de Portugal, só fala dos Açores. E o político respondeu-lhe lindamente. No que concerne a Portugal, eu sou muito Açores-cêntrico. E eu também sou. Portanto, eu sou muito Açores-cêntrico em relação a Portugal, até porque acho que os Açores são muitas vezes esquecidos em muitas coisas por Portugal continental. Portanto, eu sou do tempo em que as pessoas regressavam aos Açores depois de 4 ou 5 ou 6 ou 10 anos da América. Ninguém ia aos Açores todos os anos, como agora se vai. Vamos agora, portanto, também colocar isto, os pontos nos is. Ninguém veio para a América em 1960 ou 1970 e no ano seguinte foi aos Açores. As pessoas muitas vezes ficavam aqui 10, 15 anos sem ir. E depois então as coisas mudaram, obviamente. Mas eu sou do tempo das pessoas regressarem aos Açores. E antes de eu vir para a América, e também quando fui, porque nós fomos ao fim de 4 anos, e meu pai tentou tudo por tudo, coitado, por não meter nenhuma palavra em inglês, porque era ridicularizado quando ele dizia aquelas palavras que sabia que não era por querer falar inglês. Meu pai gostava muito de falar português, mas vivia no mundo luso-americano. Havia palavras que ele não conhecia, não é? E, portanto, usava essas palavras porque eram as palavras que tinha aprendido quando tinha chegado cá. E éramos, porque eu também sou... Portanto, nós todos somos desta nossa gente, éramos ridicularizados por quem estava lá. Lá vem aquele, sabe meia dúzia de palavras em inglês e usa as que sabe, usa o yes e o sure, etc., para além das palavras luso-americanas. Mas agora é tudo muito chique quando os apresentadores da televisão ou na rádio falam, como tu dizes, no background, portanto, não é um jornalista freelancer, não é, etc. Top model. O software, tu vais a um hotel e o que é que tu dizes quando chegas a um hotel português? Estou aqui para fazer o check-in. Estou aqui para fazer o check-in, toda a gente diz, não é? Portanto, eu penso que às vezes é um bocadinho talvez de preguiça da nossa parte, ou é por querer estar e agora vou usar uma palavra americana, estar no N, e porque usa-se em vários países europeus esta terminologia que ficou um bocadinho europeia em inglês, e portanto nós queremos ser um bocadinho do N e temos muito essas manias, portanto esses complexos até. Talvez até mais em Portugal continental do que nos Açores, porque nos Açores a gente sempre teve um certo distanciamento com a Europa e sempre estivemos muito mais ligados à América. Toda a gente tem um primo na América e toda a gente tem uma ligação à América. Antes da América era o Brasil e depois os Estados Unidos e o Canadá. Mas é pena porque os brasileiros, nesse aspecto, são muito mais ligados à língua portuguesa do que os portugueses. Não gostam de utilizar palavras, portanto, em inglês. E então eu recordo-me que quando se começou a utilizar computadores, toda a gente em Portugal dizia, opa, faz o clique aí, não é? Faz o clique aí, não é? E os brasileiros clica aí. E hoje há um verbo em português, o verbo clicar, não é? Eu clico, tu clicas, etc. Porque veio do inglês e então eles adaptaram a sua própria palavra, criaram uma palavra portuguesa, mas não é uma imitação do inglês, não é? Eu penso que nesse aspecto os brasileiros são muito mais ligados à língua portuguesa, também cometem os erros que todos nós cometemos, obviamente, mas nós em Portugal eu penso que é por ser chique, não há outra razão para. Não é porque a língua portuguesa não haja palavras para isso, ou que se possa criar uma palavra, porque as línguas não são estáticas, ou seja, as línguas não estão paradas no tempo, por isso é que a gente vê, Alcides, muitas vezes, pessoas que não têm a oportunidade de ir aos Açores todos os anos, ou ano sim ou ano não, ou com alguma frequência. E estou a falar também há uns anos atrás. Hoje está muito diferente, graças a estas tecnologias que estamos a usar, e até mesmo há 10 anos atrás já estava diferente, mesmo sem estas novas tecnologias, mas com a televisão e com a vinda de Portugal, etc. Mas antes disso, as pessoas, eu recordo minha própria mãe me dizer, não foi há muito tempo, talvez, muito tempo, uns 14, 15 anos, de ela dizer, eu acho que já nem sei falar português. E ela não sabe falar inglês, é a única língua que ela sabe. Mas ela disse, eu estava a falar com tua prima lá, e ela fala tão explicado, tão assim, que eu já não sei se sei falar português.
Isso é compreensível, particularmente uma mulher com 80 anos, não é? Que está aqui há 50 e tal anos, que veio de lá com pouca formação, portanto, as línguas evoluíram. Há palavras que se usa lá, para além dessas do inglês, mas mesmo em português, há palavras que se usa hoje que não se usava no nosso vocabulário nos Açores há 50 e tal anos. E nós aqui ainda, penso que aqui, nós temos uma boa desculpa de meter o inglês quando viajamos para lá, porque estamos a viver aqui, e especialmente aqueles. Nós estamos aqui há muitos anos e é muito fácil escapar uma palavra em inglês, porque isso acontece. Eu às vezes estou a falar com uma pessoa em inglês e sai uma palavra português sem querer. Claro. E isso acontece. Agora, quer dizer, eu acho estranho estarem a falar português e cada frase sim, frase não metem uma palavra em inglês. Para mim, bem, era só. É um bocado chique, é um bocado chique, é um bocado agora. Chama-se estrangeiríssimo. Exatamente, é uma modernice. Estrangeirismo. Estrangeirismo, exatamente. É uma modernice que talvez passe. Às vezes as coisas passam de moda, outras vezes não passam, ficam, não é? Exatamente. Como é que o Denis Borges vê as nossas tradições portuguesas aqui na América ou aqui na Califórnia agora e daqui a 10, 20, 30 anos? Bem, eu não quero ter uma visão fatalista, não é? Nem quero fazer teatro, porque não sou bom em teatro. Gosto de ver, mas não sou bom em teatro. Eu preferia falar mais da Califórnia, porque é aquilo que eu conheço mais de perto, não é? Se bem que há coisas que têm repercussões em outros estados, aqueles estados fortes, onde há presença portuguesa e açoriana, como nós sabemos, particularmente Massachusetts e Rhode Island. Mas a Califórnia é outro mundo. Muitas vezes as pessoas esquecem-se que a Califórnia, portanto, é maior do que vários Massachusetts e vários Rhode Islands, e, portanto, nós estamos muito dispersos. E Alcides, como tu sabes e como tu vês, no teu percurso como artista ao longo de vários anos, é que a comunidade também está a ficar cada vez mais dispersa. Ou seja, os jovens vão estudar, muitas vezes saem. O caso aqui do Val, não é? Saem do Val, saem de Tular, saem de Turlock, saem de Hilmar, vão estudar para o norte ou para o sul da Califórnia e há muitos que não regressam. Há alguns que vão para fora do estado da Califórnia, há comunidades a crescerem, por exemplo, neste momento, segundo o recenseamento de 2010, quem sabe o que vai ser agora, acho que vai ser ainda maior o número de presenças portuguesas, por exemplo, em Arizona, onde há 20 anos não havia quase nenhum português, neste momento há 19 mil que nós saibamos, não é? 19 mil. E, portanto, isto está a crescer. Texas, Idaho, Washington. Exato. Sim. Nevada até também, Oregon, não é? Como tu disseste, Washington State, e portanto essas pessoas não estão a emigrar de Portugal para cá, ou dos Açores para cá, são pessoas que estão em estados, normalmente ou a Califórnia. Em Arizona há muitas pessoas que se mudaram da costa leste, e também para os outros estados, portanto de Massachusetts, Rhode Island, New Jersey, Nova York, mas portanto essas comunidades são já comunidades, não são comunidades tradicionais como nós as conhecemos aqui, são já filhos ou netos de imigrantes que estão a ir para e que se identificam. Em termos das tradições, eu sempre achei que esta pandemia, que agora começamos a sair dela, portanto, e que temos que ter algum cuidado como é que saímos, quer dizer, como todos nós sabemos, mas eu sempre achei que que isto iria levar, por aquilo que a gente todos vê na comunicação social americana, que quando isto aconteceu em março, abril, e depois veio maio, e depois veio junho, toda a gente começou a pensar, bem, isto vai levar pelo menos uns 6 a 8 meses ou mais. E a realidade é que levou quase 1 ano e meio, não é?
E eu acho que foi um pecado, para usar, portanto, um termo religioso, quer dizer, não é um pecado em termos eu fui criado no meu catolicismo em que tudo era pecado, e portanto, a gente falar alto era pecado, falar baixo era pecado, portanto, quer dizer, exatamente, Nosso Senhor me perdoou, porque era tudo pecado, não é? Eu não, já não sabia, eu cheguei a uma altura com 10 ou 11 anos, perguntei à minha mãe, mas há alguma coisa que não seja pecado neste mundo? Porque de facto era tudo pecado. E, portanto, usando esta palavra que é muito nossa, que nós usamos muito nos Açores, eu acho que foi um pecado nosso não termos aproveitado este último ano para repensar a comunidade, porque ela não vai ser a mesma depois da pandemia, e mesmo que não tivesse acontecido a pandemia, ela não vai ser a mesma daqui a 10 ou 15 anos. Por exemplo, as danças do Carnaval, eu não sei como é que elas vão ser daqui a 10 ou 15 anos, e mesmo as pessoas que gostam de fazer Carnaval aqui na Califórnia, se quiserem ser honestas consigo próprias, sabem que elas podem ter, na sua atual, portanto, condição, podem ter os seus dias e terão os seus dias contados. Até tu tens uma canção muito bonita sobre o Carnaval, muito alegre, mas o Carnaval, como está agora em português, não é? É muito possível que haja jovens que aprendam português, não é? Muitos até foram meus alunos aqui e sabem falar português, mas como alguns já me disseram, professor, o problema é a gente sabe falar português, mas os nossos amigos já não sabem. E, portanto, para quem é que a gente vai estar a fazer o Carnaval daqui a 15 ou 20 anos? Pois. Se a gente for a uma sala de festas, portanto, por exemplo, do Carnaval, para além dos novos que estão nas danças, as pessoas que estão a ver são todas já os seus 60 e tais para cima. Eu costumo dizer, há 15 anos atrás, eu ia a um acontecimento da comunidade, 15, 20 anos atrás, portanto, há 20 anos atrás, eu tinha 42 anos, eu tenho 62, e eu achava piada que era uma das pessoas mais novas, mas agora não acho piada nenhuma, com 62 anos eu ainda sou dos mais novos em muitas festas que eu vou, quer dizer, o resto, portanto, é um clube da terceira idade, 75 para cima. E eu penso que, ou nós reinventamos-nos, como tu tens feito como artista, como a Emily faz e tantos outros. Portanto, começam a cantar músicas também em inglês, começam, portanto, a misturar, portanto, a cultura dentro da nossa música, não é? Para chegar a essas gerações, porque a realidade é esta, Alcides, só para concluir. Segundo o recenseamento de 2010, nós temos 350 mil pessoas na Califórnia que se identificam como sendo de origem portuguesa. Ok? Segundo esse mesmo recenseamento, apenas 33 mil disseram que ainda falam algum português em casa. 33 mil, ok? De 350 mil. Quer dizer que é menos de 10%. A gente tem que começar a pensar, a nível de termos comunidade, para que a comunidade continue além da nossa geração, não é? Eu sou um pouco mais velho que tu, bastante, mas para além da nossa geração, destas nossas gerações, para que ela continue além destas duas gerações, a gente tem que pensar em manter sempre a língua portuguesa, mas não fazer o não conhecimento da língua inglesa uma barreira para que as pessoas não entrem na nossa cultura. Portanto, temos que ver, temos que começar a fazer coisas mais bilíngues e temos que começar a ter uma abertura para aqueles que já são de segunda ou terceira ou quarta gerações, mas que gostam muito da sua cultura. Algo que me preocupa às vezes, e já vi isto há mais de 10 anos acontecer, tanto em danças de carnaval como também em grupos de folclore, em dançarem, ou tentarem tocar, ou dançarem o estilo nosso folclore, com música hip-hop. Isso eu não gosto, mas quer dizer, é um gosto meu, não é? Portanto, posso estar errado, não é? Quer dizer, nós temos que ir com os tempos, exatamente, mas eu penso que é aí que se começa mesmo a perder quem nós somos. Sim, eu penso que se pode bailar o folclore genuíno, pronto, com algumas adaptações, porque também não se baila a mesma coisa que se bailava há 150 anos, a gente sabe isso. Exato. Mas
Eu penso que as pessoas podem bailar, aos jovens, e pode-se ensinar. Eu fiz isso durante 15 anos, como tu sabes. Sim. Numa das minhas aulas, ensinava folclore, e eu não sei bailar folclore. Eles até às vezes riam-se comigo, os alunos, quando faltava um aluno e eu ia bailar, eles diziam, mas como é que o senhor sabe ensinar, mas está sempre com o pé errado. E eu, portanto, eu sei ver o pé certo, mas muitas vezes erro quando estou a bailar. E, portanto, mas era tudo gravado, não é? Obviamente. Uhum. E eu penso que vai ter que ser por aí, por causa da questão da língua. Não, em toques, qualquer pessoa pode tocar um instrumento, mesmo não sabendo a língua, não é? Nós temos muitos moços nas nossas filarmónicas que não sabem falar uma palavra em português e tocam muitíssimo bem, obviamente. A música portanto, é internacional, mas eu penso que nós podemos ser genuínos nessas coisas. Acho que podemos, portanto, com uma gravação, podemos bailar, portanto, a Branca Flores, ou, aliás, numa das minhas aulas, os alunos gostavam mais de bailar a tua versão da Branca Flor do que a Branca Flor normal, porque a tua era um bocadinho mais apressada e a outra era muito mais lenta. Portanto, eu penso que aí eu não sou assim tão purista, ou seja, não acho que acho que por aí não é por aí que nós estamos, portanto, a diluir a cultura, ou seja, em vez de dançar uma moda mais lenta, não é? E quando há uma outra versão um bocadinho mais upbeat, digamos assim, agora estou a usar uma palavra em inglês, um bocadinho, portanto, mais, com um bocadinho mais de vida, digamos assim. Eu acho que é a mesma moda, não é? Agora, pôr um bocadinho o hip hop, ou pôr um bocadinho, por exemplo, as modas de folclore, eu sempre, isto aí talvez esteja a ser purista, e as pessoas que percebem disso até vão dizer que é uma tolice minha, e eu admito que seja. Mas se vamos bailar uma moda de folclore que seja como o folclore, por exemplo, quando tu gravaste as modas de folclore que tens gravadas num CD que eu tenho, pelo menos aqui em casa, portanto, tu deste um outro movimento a muitas das modas, mas continua a ser as violas, continua a ser, portanto, os violinos, etc., continua a ser, portanto, aquele instrumento tradicional com um outro movimento, digamos assim, da música, não Mas é? quero acrescentar que quem tocou os instrumentos, violino, viola, bandolim, foram jovens, nascidos aqui, que alguns não falam bem português, mas que sabem tocar bem Claro, e claro, claro. quiseram mesmo tocar o nosso estilo português. Aí está um exemplo. Claro, claro, e eu penso que não há nada de mal de tocar isso. Eu não gosto de ver folclore, honestamente, e nada contra o senhor, porque ele, portanto, fez sucesso muito e faleceu há pouco tempo, mas não gosto de ver folclore bailado ao toque da música do Roberto Leal. Não tenho nada em ouvir a música do Roberto Leal, mas, portanto, eu penso que há uma tradição de folclore que as pessoas podem mantê-la se quiserem, talvez se não quiserem. Agora, tentar misturar as duas coisas, pronto, particularmente como tu disseste, com uma espécie do hip hop, penso que a gente começa a diluir muito. Eu não teria problema com isso, Alcides, se os jovens percebessem o que é que estão a fazer, mas muitas vezes não percebem. Se eles percebessem que estão a deturpar uma coisa porque querem fazer uma coisa nova, mas muitas vezes eles ficam com a noção, porque quem lhes ensinou foi assim, que aquilo é que é o folclore, e não é. E, portanto, esse que é o meu dilema. E é a mesma coisa como a história da comunidade, as vivências que nós temos. Um dos nossos problemas, que eu diria que nós temos na nossa comunidade, que seria bom enfrentá-lo, é que nós não temos um sentido histórico. Toda a gente pensa que o que estamos a fazer hoje é o único e nunca se fez antes, e, portanto, eu sou o primeiro, o único e tal, não sei o quê. E há coisas que, de facto, estamos a fazê-las pela primeira vez. Mas, por exemplo, se hoje temos rádio em língua portuguesa, foi porque um senhor há 100 anos começou um programa de rádio, o senhor José Vitorino, aí na zona de Modesto Stockton. Nós temos uma rica história de rádio, temos uma rica história de jornais que começaram em 1880, temos uma rica tradição de festejos populares e, portanto, muitas vezes nós não damos valor àqueles que vieram antes de nós, ou àqueles que já fizeram alguma coisa. E muitas vezes achamos que o que está a ser feito agora é o único, mas, como se diz em inglês, we're all here on someone else's shoulders. E, portanto, estamos aqui sobre os ombros de alguém. E alguém lavrou algum terreno
para que depois nós lavarmos diferentemente e semearmos diferentemente e essas coisas. E eu acho que às vezes isso faz parte da juventude. Eu compreendo isso porque eu também, quando era jovem, cometi gravíssimos erros, que agora, portanto, bato no peito, mas não é o suficiente, porque também, às vezes, me recordo nos meus tempos de rádio, pensava que sabia dizer 3 ou 4 palavras em português e às vezes criticava aqueles que não sabiam falar português, até ao ponto de perceber que eles tinham muito mais popularidade do que eu e que tinham, de facto, mais ligação à comunidade. E, portanto, isto também é algo que nós precisamos pensar. Exato. Só para quase a finalizar esta conversa, Denise Borges sabe que eu faço parte também da Fundação Bom Samaritano, que agora já se vai dar mais passos em frente naquilo que estamos a fazer e até fora dos Estados Unidos. E parte dos serviços que nós prestamos tem que ver com casos na nossa comunidade portuguesa, como o vício da droga, o vício do álcool, a violência doméstica, etc, etc. E são coisas que têm que ser faladas. Nós temos que falar sobre isso, temos que facilitar às pessoas que se possam expressar e terem voz, porque isto são casos que as pessoas têm medo de falar, têm custo de falar, têm vergonha de falar, etc. Como professor e com muitos contatos com portugueses, tem conhecimento de assuntos como estes que estou falando, seja em estudantes, seja em famílias. Eu estou curioso para saber, porque os professores conhecem bem, às vezes, os estudantes, talvez, não digo mais que os pais, mas às vezes conhecem assuntos que os pais talvez não conheçam. Pois, a primeira coisa, os dilemas que acabaste de falar, portanto, seja, portanto, o alcoolismo, portanto, a toxicodependência, de todo o tipo de estupefacientes, não é? E a violência doméstica, fazem parte da nossa comunidade, primeiro como fazem parte de todas as outras. Eu sempre achei esquisito que a gente pensasse que a nossa comunidade não tinha isso. Porque a gente tem, e até por acaso com alguma gravidade, porque temos muito na nossa cultura a facilidade do copo. E, portanto, tudo é copos, 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 copos. E às vezes existe algum alcoolismo sem as pessoas pensarem que ele existe, não é? Portanto, porque é aquela tendência para o copo. Esse é o número 1. Portanto, a questão portanto, de toxicodependência, um bocadinho diferente também na parte das drogas, dos estupefacientes, mas tem sido parte da nossa comunidade. Eu tenho pessoas da minha família que têm tido esse problema e isso vê-se nos nossos jovens. Eu via em jovens nas minhas aulas, não é? Às vezes notava e obviamente tinha que fazer toda a documentação, na universidade é diferente, mas nas escolas secundárias e infelizmente a violência doméstica fez parte e ainda faz parte da nossa cultura. Olhem que se as pessoas quiserem ser honestas e quiserem ver, portanto, os jornais dos Açores, os Açores ainda têm o maior índice de violência doméstica de todo o país, de Portugal continental. Portanto, somos a região com o maior índice de violência doméstica em todo o território nacional português e com, portanto, ainda fortes índices em comparação com outros países europeus. Portanto, é um mal que existe, é um problema grave, é um problema cultural, acima de tudo, é um problema cultural. Há uma célebre história que foi contada que podia ter graça, mas não tem graça nenhuma, de um cidadão, portanto, na ilha de São Miguel, mas podia ser em qualquer outra ilha dos arquipélagos dos Açores, que foi na década de 1990 e pouco, portanto, estamos a falar há 30 anos, se tanto, que foi perante o doutor juiz e que era acusado de violência doméstica e ele fez esta pergunta, Alcides, o advogado aconselhou a não falar e ele falou, e há, portanto, esta história que ele fez esta pergunta: o senhor doutor juiz quer dizer que em minha casa eu não posso bater na minha mulher?
Hum. Hum? Não é? E, portanto, portanto, tem alguma piada porque a gente consegue, mas a tal, é um bocado cultural, fez parte de um passado açoriano e português, o machismo português no seu todo, e hoje, apesar das coisas estarem diferentes em Portugal e nos Açores, apesar de hoje termos outras consciências para a violência doméstica, para os problemas do alcoolismo, para os problemas da toxicodependência, muitas vezes esse novo Portugal, que está mais consciente, apesar da gente ter esses índices assustadores ainda nos Açores, em alguns sectores dos Açores mais do que outros, não é? Mas muitas vezes na nossa comunidade não chegaram cá e a gente continua a ter alguns vícios que já não usam nos Açores. Nesse aspecto, os Açores evoluíram e muitas vezes nas comunidades, particularmente as comunidades mais antigas, não evoluíram e as comunidades mais rurais também. Ainda hoje, nas comunidades, se ouve muitas frases homofóbicas. Não se ouve nos Açores. E, aliás, quando se ouve, vai-se à responsabilidade, como foi o caso de uma autoridade autárquica no Pico, que portanto, que fez correr a tinta nos jornais, que fez, portanto, afirmações homofóbicas e foi levado, portanto, à justiça. E eu penso que aqui nós ainda temos isso. Nós ainda temos, portanto, esses apegos do passado que precisamos libertar-nos deles. E essa libertação vai ter que ser feita com as novas gerações, obviamente, e muitas vezes é por isso também que a gente às vezes vê alguns jovens, e eu tive-os nas minhas aulas, que estavam em aulas de português e que me diziam: senhor, eu sou português, mas estas coisas da comunidade não me dizem nada. E não é por não terem orgulho na cultura portuguesa, não é por terem orgulho da terra, alguns voltavam e gostavam muito da terra dos seus antepassados, mas é porque veem coisas na comunidade que já não veem no mundo americano, ok? Veem coisas que a gente ainda aceita que o mundo americano não aceita. Portanto, uma das coisas que sempre eu fui contra e continuo a ser contra, o Carnaval é de facto uma época, o Carnaval da Terceira, também temos que isso em consideração, quer dizer, as danças do Carnaval fazem-se numa ilha, não se fazem em todas as ilhas, portanto a gente sabe que são circunscritas a uma ilha. Mas o Carnaval da Terceira, que aqui várias pessoas de várias ilhas, não é? Do Pico, de São Jorge, de Faial, de São Miguel, fazem parte. O Carnaval é para nós rirmos de nós próprios, mas não é para perpetuar estereótipos. E eu cheguei a dizer em várias pessoas, e já escrevi sobre isto, quando é que as danças de Carnaval vão sair sem um bêbado, sem um homossexual, portanto, e sem a violência doméstica? Quer dizer, aquela coisa de dar uma chapada, aquela coisa disto. Portanto, quando é que se vai sair sem isto? Porque isso são estereótipos que já não existem nos Açores. Se a gente vir muitas das danças, pelo menos aquelas danças e aqueles bailinhos de grande qualidade nos Açores, o que se aprecia são as vozes, são a sátira política, portanto, portanto, o sarcasmo portanto, com alguma evolução, etc. Mas não se precisa ter um bêbado, entre aspas, e eu coloco esta palavra entre aspas, portanto, não se precisa ter uma pessoa que tenha um problema de álcool para nós rirmos dele ou dela, não é? Não precisa ter uma pessoa que tenha que é uma das coisas que sempre me magoou no Carnaval. Não precisamos ter uma pessoa que tenha uma deficiência mental, não é? Aquilo que a gente diz o tolo, entre aspas, não é? Eu nunca achei piada colocarmos um homem, normalmente são homens, não é? Num palco a fazer que tem deficiências mentais e todos nós a rirmos dessas deficiências mentais. Eu achei sempre isso muito bruto na minha perspectiva, peço desculpa. E os nossos jovens, aqueles que me falavam que não iam essas coisas, é porque isso não lhes diz nada. Eles não gostam que façamos pouco, não é? Eles não gostam que nós tenhamos esses estereótipos e que façamos poucos dessas pessoas que têm de facto um problema, não é? E esse problema, ou que não têm um problema, quer dizer, portanto, ou seja, também fazer pouco de um estilo de vida que pode não ser o nosso, mas é um estilo de vida e é de qualquer forma. Portanto, acho que essa forma de aceitação, nós na comunidade ou mudamos, não é? Ou então vamos ter sérios riscos de perder muita gente nova. E foi dito,
gostamos de rir de nós próprios. O que acontece também é que às vezes a pessoa está-se a ver, está-se a ver naquele espelho e prefere rir da pessoa do que se rir de si próprio. Aí está o que acontece às vezes na comunidade. Claro. E quando eu rir de nós próprios é, portanto, o Carnaval, como tu sabes, na Ilha Terceira e as outras ilhas que fazem, alguns bailinhos na Graciosa, em São Jorge, mas particularmente a Terceira, é sobretudo para se rir de algumas coisas que passaram na sociedade. Aliás, o Dr. Mota Amaral e o Presidente também, Carlos César, gostavam de ir ao Carnaval da Terceira porque era uma espécie de... Eles viam o que é que as pessoas gostavam e não gostavam do governo, o que é que se falava mal, entre aspas, e o que não se falava. Porque é uma espécie de barómetro, digamos assim, da sociedade, mas isso não passou por lá de cá. Isso não passou por lá de cá porque se tu fores às danças de Carnaval, raramente as danças de Carnaval falam da sociedade americana. Aliás, quando falaram de um certo presidente, que já não é presidente, até não receberam palmas e receberam foi assobios em alguns salões daqui. Portanto, aqui nós não podemos falar de nós próprios, só podemos falar do lado de lá, que também não é nada bom. Sim, senhor. Diniz Borges, muito obrigado por esta conversa, pela informação, por a sua opinião sobre os casos que falámos. Há sempre muito mais para conversar, muito mais para falar e iremos fazer isso outra vez quando quiser, porque é sempre interessante nós falarmos de nós, falarmos da nossa comunidade e especialmente informar e abrir-nos à realidade que nós estamos a viver. Até à próxima, se Deus quiser. Até à próxima. Um abraço para todos. Um abraço.